A suspensão de descrença é o pacto voluntário onde o público ignora a lógica e o realismo para aceitar elementos fantásticos ou improváveis em uma narrativa, filmes, livros, jogos, permitindo imersão total. Cunhado por Samuel Taylor Coleridge, o conceito é a fé poética, que troca a incredulidade pelo prazer da história. O conceito é vital tanto na ficção quanto no design de produtos, onde a psicologia aplicada ajuda o usuário a mergulhar em uma experiência. Olá, eu sou o Janderson, ex-professor de História e Filosofia, ator, Relações Públicas, jornalista, cozinheiro em casa e TDAH. Até cansei. Hoje eu quero falar com vocês sobre a série Demolidor Renascido. Obviamente, eu sou um nerd e adoro histórias com heróis. Por quê? Porque são histórias em que eu esqueço que existe uma vida real, um mundo real, cheio de problemas, injustiças, enfim. Mas para que essa magia aconteça, deve ocorrer essa enganação do nosso cérebro chamada suspensão da descrença. Alguns pontos-chave sobre essa suspensão da descrença. Pacto voluntário. O espectador escolhe aceitar a mentira para aproveitar a obra. Verossimilhança. A história precisa seguir suas próprias regras internas, não necessariamente as regras do mundo real. Imersão. É essencial para histórias de fantasia, ficção científica ou ação, permitindo acreditar no impossível. Quebra. Ocorre quando a obra é inconsistente, exagerada ou quebra suas próprias regras, fazendo o espectador duvidar. E é aí que aconteceu comigo. É isso que aconteceu comigo. Tá? O que me pega na série é que quando era da Netflix, a gente aceitou a questão de ser uma história muito mais realista. Devemos lembrar que na arte, mesmo uma história que pretenda ser realista, jamais será 100% realista. Por exemplo, numa biografia de alguém famoso, quem escreve, ou seja, quem organiza as ideias dentro de um tempo de vida daquela personagem, vai utilizar mecanismos dramáticos para que aquela história de vida chame a atenção do público que está consumindo, entrando naquele mundo particular. E no caso de filmes, ainda tem várias intervenções que muitas vezes divergem da história real. A vida do pintor holandês Vincent van Gogh foi contada algumas vezes já no cinema. Citando aqui apenas duas que me chamaram muito a atenção. A animação Com Amor Van Gogh. Essa animação ela usa técnica de pintura a óleo. É muito legal. E o excelente filme No Portal da Eternidade. E aqui eu confesso que eu assisti mais pelo fato de que quem atua no papel de Van Gogh é o Willem Dafoe. E eu adoro os filmes desse cara, até os filmes ruins. Tá? Então a gente pode dizer que existem muitas poluições nas histórias reais. O ator, o roteirista, o diretor, a reprodução de cenários e roupas, enfim, tudo muito diferente daquilo que o verdadeiro Vincent van Gogh realmente viveu. Sem falar no fato de que, por mais longa e justa que seja a biografia, ela só vai contemplar um recorte da história. E no caso de histórias de heróis, primeiro existe a criação, o nascimento dessa personagem lá nos quadrinhos. Tudo bem que muitos desses heróis nasceram em épocas passadas em que muitos conceitos hoje já não são mais bem-vindos e precisam de adaptações. Por exemplo, eu me lembro de quadrinhos
em que o Homem de Ferro era um alcoólatra e sempre aparecia com um cigarrinho no canto da boca. Hoje em dia não dá mais para ser assim. E algumas adaptações acabam sendo muito melhores que a história original. No Superman do Zack Snyder, eu gosto de Zack Snyder, é explicado que o S do Superman não é um S, mas sim um símbolo kryptoniano da família do Superman que significa esperança. Porra, mano, sacada genial. Além do fato do seu uniforme ser também uma roupa alienígena que ele ganhou quando entrou numa nave kryptoniana escondida numa montanha. Eu sempre fui muito chato e detalhista. Olha o TDAH aí com hiperfoco. E sempre me perguntei como o uniforme costurado pela sua mãe humana, a famosa Marta, podia aguentar todas as desgraças que o Superman aguentava. Impossível, né? E no caso do Demolidor da Netflix, nós, nerds, consumidores vorazes, aprendemos a nos acostumarmos que era uma série mais realista, que ninguém tinha poderes, apesar de serem citados outros heróis poderosos, mas só citados. E estava tudo bem, mesmo tendo algumas coisas improváveis, como as famosas cenas de porradaria no corredor, amplamente copiada do filme Old Boy de 2003. Inclusive essa cena do Old Boy, ela foi filmada em um único plano sequência. Então deu muito trabalho, tá? E várias coisas, outras coisas irreais que a gente engolia de boa. Agora, quando a série passou para os domínios da Marvel e ganhou um acréscimo ao nome Demolidor Renascido, o que eu esperava? Eu via que a Marvel tinha duas opções: manter a série bem realista ou partir com alguns acertos na narrativa e introduzir a realidade fantástica de uma vez. Eu iria por esse lado, tá? A Marvel fez as duas coisas e, na minha opinião, não fez nenhuma delas. Por quê? Antes de estrear a série, o Demolidor apareceu na série da Mulher Hulk. E numa pequena sequência, ele estava com um uniforme referente ao mais antigo dos quadrinhos, que era amarelo e vermelho, e com uma agilidade de um verdadeiro ginasta olímpico. Eu pensei na hora, porra, é isso! O Wilson Fisk também fez uma ponta em Gavião Arqueiro de 2021, e lá ele demonstra já uma força descomunal, muito mais forte que em Demolidor da Netflix. E eu pensei, esses dois aparecerem assim modificados já mostra que o Demolidor Renascido vai explorar muito essa questão corporal e com certeza vai dar uns insights na história, tipo mostrando um passado em que essas personagens conquistaram de alguma forma essas habilidades e forças aprimoradas. Podia mostrar o Matt sofrendo o acidente radioativo que o cegou e aumentou os outros sentidos, e certamente explorar muito mais o forte treinamento com o mestre ninja Stick. Nos quadrinhos, é essa a sua origem. Até o Stick tem um arco legal nas primeiras temporadas, lá da Netflix. Mas as pessoas não se lembram, e resgatar mais ativamente esse passado daria outro tom. O Fisk nos quadrinhos é gigantesco, tanto em altura quanto em peso. E segundo o que eu pesquisei, o tamanho avantajado do seu corpo não seria gordura, mas sim músculos. E ele seria um mestre em artes marciais, sobretudo no sumo. E ele também teria treinado exaustivamente até chegar no último nível em questão de aprimoramento físico. Mas isso foi explorado pela Marvel? Infelizmente não. Por mais que algum detalhe desses tenha aparecido na época da Netflix, isso não me faz recordar dessas origens.
Agora imagina para quem não conhece o quadrinho e teve que conhecer esses caras assim, dessa forma, sem explicação. Cara, fala sério. O ser humano consegue explodir a cabeça de um homem usando apenas suas mãos? O Fisk fez isso com o comissário de polícia na primeira temporada do Demolidor Renascido. Nessa segunda temporada, ele dá socos e mais cabeças explodem. Ele carrega um cara acima da sua estatura e quebra sua espinha no joelho, à la Bane e Batman. Aliás, por esses mesmos motivos de descrença entre realidade e fantasia, que eu não gosto do Batman do Christopher Nolan. E dá-lhe polêmica. E a melhor de todas, ou a pior, o Fisk vai lutar com o Demolidor, erra o murro e acerta a parede. E a parede se quebra como isopor. Ah, mano, fala sério. Desculpa, mas a minha suspensão de descrença morreu naquele momento. E não voltou mais. E tem várias outras coisas, tipo, como o Demolidor consegue lutar com um tiro na perna que tomou no dia anterior? Devia estar doendo demais, a ponto de nem sequer conseguir colocar o pé no chão sem uma bengala, uma muleta, o que quer que seja. Enfim, sem falar no mercenário, que é praticamente imortal. Ah, Janderson, mas você não acreditou em nada, que cara chato. Não, eu acreditei. Acreditei em todas as partes políticas que foram muito bem encenadas e realistas, como a questão dos crimes, da corrupção envolvendo o governo norte-americano e o fato de que quem tem dinheiro nunca vai preso, né? Inclusive, aproveitando para falar sobre a suspensão da descrença dentro da nossa realidade, vimos na série um vilão como o Fisk, notoriamente conhecido como o Rei do Crime, entrar para a política através de uma muito bem elaborada campanha de marketing. Lembra que eu falei lá a questão psicológica lá no comecinho, né? Na definição da suspensão da descrença. Tá? E ele torna-se simplesmente prefeito de Nova York, o que, convenhamos, não é qualquer coisa. Né? Ao longo dos episódios, essa campanha não para, pois aparecem várias pessoas em vídeos, pessoas do povão mesmo, dando depoimentos e apoiando o prefeito Rei do Crime, sendo que ele estava até usando o porto da cidade para tráfico de armas. Então temos aí um exemplo perfeito de quebra da suspensão da descrença que se aplica totalmente ao mundo da política hoje. No nosso mundo. Seja com Trump e sua polícia conhecida como ICE, que é o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, e a polícia do Fisk, na série chamada Força Tarefa Antivigilantes, a VTF, que ao fim trabalhou da mesma forma, prendendo pessoas inocentes sem nenhuma intenção de oferecer ampla defesa jurídica. Isso também aparece na série The Boys, como os campos de concentração do Capitão Pátria, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Aliás, tanto Fisk como Trump e os demais políticos reais dentro do espectro da extrema-direita batem muito nessa questão de segurança pública, prometendo ruas mais tranquilas para a população. Porém, os níveis de criminalidade jamais diminuíram. Pelo contrário. No Brasil, no governo passado, o investimento em segurança pública, segundo pessoas ligadas à segurança pública, foi insignificante. Mas a saída naquela gestão, naquela época, foi tentar liberar acesso às armas pela população, como se isso fosse bastar para haver mais segurança. Tipo um velho oeste, em que cada um cuida da própria segurança. E a gente sabe que isso não funciona. Eu entendi essa parte do Fisk sair livre
porque era poderoso e rico. Mas o cara mata um monte de gente na série e fica por isso mesmo? Não dá, né? Seria mais uma baita sacada do roteiro se o Fisk tivesse sido preso na mesma penitenciária que o Matt Murdock. Imagina como seria a expectativa para a próxima temporada. O que teria acontecido nessa prisão com os dois lá dentro? Mas nem isso a Marvel conseguiu criar em nós, nerds esperançosos. E só lembrando mais uma história sobre esse mecanismo de suspensão da descrença. Quando eu era moleque, não era todo mundo que tinha um videocassete em casa. Então a gente alugava uns filmes, ia na casa de algum amigo para assistir, tá? Numa dessas vezes, estávamos assistindo Independence Day. E já quase no final do filme, aquela cena de batalha aérea em que um piloto se sacrifica como um kamikaze da Segunda Guerra e entra com o seu caça dentro da nave-mãe dos alienígenas, causando uma explosão e ele acaba morrendo junto. O amigo nosso, Sandrão, solta essa. Ah, não, isso aí é mentira. Ou seja, ele estava acreditando em toda a história do filme. Aliens, naves, batalhas mirabolantes. Mas só essa parte para ele não era real. Naquele momento, a suspensão da descrença desabou. Então, gente, finalizando, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu essa semana no nosso querido e amado Brasil. Tem gente com um mecanismo de crença e descrença bem zoado, né? Haja visto que eu vi até algumas pessoas bebendo detergente em nome do que acredita ser a sua ideologia política. Ideologia política não é loucura. Ou é, dependendo do caso, né? Então fica a dica. Obrigado e até a próxima.